Só que o que acontece? O que a gente busca? A gente não busca sempre a excelência, o máximo. A gente busca o equilíbrio, né? A vida é feita de equilíbrio. Se a gente não tem equilíbrio em diferentes áreas, uma hora alguma coisa vai descompensar. E assim, eu digo para vocês, impossível estar sempre 100% em perfeitas condições para realizar determinada tarefa. Ontem foi muito legal, a gente fez um treino na chuva, eu fiz um treino com uma aluna, e aí ela me falou, nossa, Felipe, se não fosse tu para treinar, eu não tinha vindo, de jeito nenhum. E aí eu disse, né, ou para mim é a mesma coisa, se não fosse tu dizer assim, ó, olha, eu quero treinar, estou pronta para treinar, eu também não estaria ali naquele momento. Porque uma das coisas é difícil, né? A chuva ela dificulta um pouco mais, ela tem essas questões relacionadas ao conforto da nossa casa, a questão de nós querermos estar num local mais quentinho, mais agradável. Então, em alguns momentos, a gente vai ter realmente essas dificuldades, mas a gente tem que saber lidar com elas, a gente tem que saber buscar sempre esse equilíbrio. E a busca desse equilíbrio é algo que a gente está sempre trabalhando para buscar essa excelência. Cara, e aí assim, uma pergunta que é bem frequente e a gente recebeu dentro do Correio Inteligente e a gente abordou até dentro do programa esses pontos, né, Fabrício? Que eu acho que é fundamental trazer aqui, acho que algo como um conteúdo muito valioso para quem está acompanhando e quer colocar em prática, é como que a pessoa desenvolve isso aí. Tipo, cara, quando me falta a persistência, como que eu posso desenvolver isso aí na minha corrida? Quando eu estou me sentindo com uma baixa persistência nos meus treinamentos, como que eu posso desenvolver isso aí? Como que eu posso aprimorar? Existem técnicas, existem ferramentas que podem ser colocadas em práticas, e aí é isso. Dentro do Correio Inteligente a gente traz alguns pontos bem específicos de como colocar isso em prática, e eu quero separei 4 hoje para a gente trazer aqui e fazer essa troca. Fabrício, eu não estou conseguindo ver os comentários, não sei se tem alguma coisa. Não, tá tranquilo. A Aline Carvalho colocou primeiro que o inverno vai chegando, né, e é um pouco mais difícil, e que o corpo ele é preguiçoso, né? E é interessante quando se fala que o corpo é preguiçoso, porque o nosso corpo sempre vai fazer o máximo possível para não gastar energia ou só gastar energia quando for necessário. Então, todo momento onde tiver uma barreira que o corpo entenda que aquilo vai ter muito esforço, tu vai ter o estímulo, olha, fica no sofá, não sai, para que tu vai se expor a esse risco, por que tu vai gastar tanta energia, para que... Então o corpo ele vai criando. Então, um pouco da persistência, ele vai também naquele momento onde tu ainda não está bem ciente daquele propósito real do treino naquele momento, né? Então, por exemplo, vamos supor, aquele dia eu tenho que fazer tal treino, tá? Mas por que eu tenho que fazer aquele treino? Às vezes, quando tu esclarece para ti mesmo a importância daquele treino, parece que fica um pouquinho mais fácil tu entender a necessidade e acabar conseguindo fazer, girar a roda ali daquele ciclo para te quebrar essa onda e fazer o treino. Né? Então, claro, o corpo ele vai fazer o máximo possível para te deixar parado, né? Gastando menos energia para gastar com aquilo que para ele importa, né? Tem até um post aqui dentro do Correio Inteligente, depois se vocês quiserem buscar nosso feed ali, que é o Diabinho e o Anjinho, né, cara? Até a gente faz uma brincadeira do Diabinho e o Anjinho, e quando a gente está correndo, a gente tem muito eles no nosso ali, acompanhando o nosso treino, mas antes de sair de casa, ao longo do nosso dia, eles às vezes também estão presentes, porque aí você programa para correr agora, final do dia. Aí tá aquela chuvinha fraquinha, tá esse tempo mais frio que a gente está apresentando agora, e aí eles já começam a dizer, ô Felipe, por que tu vai fazer isso, cara? Por que tu vai sair de casa? Fica aí, Netflix tá ali, né? Tá te esperando, a cama também, o sofá tá legal. Cara, fica aí com a gente, vamos, né? Vamos fazer essa noite render aqui. Cara, só que é aquela coisa. Tô falando um ponto muito, muito interessante, que é alguma das coisas que a gente vai abordar agora, que é a questão de propósito, né? Ter clareza do teu propósito. Então, isso é fundamental. Agora, para esses comentários aqui para mim. Quando termina o exercício, vem a recompensa. Valeu a pena. Exato, Aline. Olha, isso é uma das principais questões quando a gente pensa em desenvolver um novo hábito. Essa recompensa. Até dá para a gente uma hora conversar um pouquinho mais sobre essas questões
de hábito e recompensa. Um papo bem legal quando se trata de corrida também. Vamos lá, então, vamos com os 4 pontos para a gente pensando em questão de desenvolvimento de persistência dentro da corrida. Cara, a corrida ela é um esporte, assim como qualquer outro, que a gente precisa primeiro entender o processo, né? Como eu falo muito dos processos do treinamento, primeiro tem que entender que todo e qualquer resultado que tu quer vai demorar um tempo, né? Não vai ser da noite para o dia que as coisas vão acontecer. Seja os seus 3 quilômetros, se você não corre nada, né? Tá no sofá, olha, totalmente sedentário, os 3 quilômetros vai demandar um certo tempo para você atingir esses 3 quilômetros. Não vai ser da noite para o dia. E seria chato se fosse, né? Imagina, se eu saio do meu sofá, amanhã faço 3 quilômetros, cara, o que eu vou fazer depois? Sei lá, se meu objetivo era os 3 quilômetros. Que bom que ele leva um pouquinho mais de tempo para você ganhar esse gosto pelo esporte, para você começar a vivenciar dia após dia e você ir criando esse gosto de querer um pouquinho mais, um pouquinho mais. Então, o ponto fundamental é que você, a partir do momento que você entende esse processo, que ele vai levar algum tempo, a gente entra por algumas pedras que vão aparecer no caminho. A primeira delas é a vontade de desistir. Todo mundo tem. Cara, pode conversar com a pessoa mais avançada, com treinadores, com diferentes pessoas com níveis de tempo de corrida, que elas vão falar a mesma coisa. Todas elas já apresentaram algum momento a vontade de parar no meio de um treino, a vontade de, cara, quem sabe até parar de correr, vontade de, quem sabe, aqui tem aquele treino de 15 quilômetros que não está afim de fazer, que dá vontade de, vou abortar, vou fazer 10. Mas sabe o quanto é importante, depois que ela entende o processo, o quanto aquilo ali é importante para ela poder evoluir. Então, todo mundo tem esses momentos. Cara, eu já tive, o Fabrício provavelmente já teve, enfim, todas as pessoas têm esses momentos assim. Mas que a gente entende que, a partir do momento que eu sei que isso é importante para mim, que isso vai me levar lá no meu propósito final, eu sei que é importante fazer, eu vou fazer. Né? E eu sou meio metódico, eu digo, cara, se é para fazer, vamos fazer. Vamos, pronto, tem que fazer, vamos lá. Cara, e a primeira coisa, quando a gente pensa em desenvolver persistência, um dos principais aspectos que a literatura traz é a gente ter um propósito definido. Cara, propósito definido ele é o primeiro norte. Só que apenas um propósito definido ele resolve o nosso problema? Não, ele não resolve o problema. Ele tem que estar apoiado no desejo de realização. Todo e qualquer propósito definido, ele tem que estar apoiado no desejo de realização. Cara, se eu tivesse, eu quero fazer 21. Mas se você, assim, quero fazer. Cara, quero fazer um dia, quem sabe. Mas se você realmente não deseja aquilo, você não vai se dedicar. Você não vai ter a persistência necessária em alguns momentos. Tem um dia, um bate-papo que a gente fez sobre isso. E, cara, tu falou um negócio que foi muito legal, é que cada um tem o RP que merece. Tu lembra disso, né? Tu falou isso aí. Cara, nesse dia, a gente conversou, entrou em alguns pontos que foram muito legais, porque se a gente for pensar, cara, eu quero, sei lá, fazer uma meia maratona abaixo de 2 horas. A pessoa vai dizer assim que é uma meta dela. Mas tu tá treinando realmente para fazer abaixo de 2 horas? Tu tá realmente se dedicando e persistindo naqueles treinamentos para fazer essa meia maratona abaixo de 2 horas? Aqueles 5 quilômetros você tanto quer fazer, sei lá, abaixo de 30 minutos, você está dedicando os treinos para fazer abaixo de 30 minutos? Então, cada um tem o RP que merece e ele responde muito bem isso. Se você deseja realmente isso, então o seu propósito está apoiado nesse desejo, você vai persistir o quanto for necessário. Você vai atrás daquilo ali. E tem uma outra história que é bem legal do Michael Jordan. Né? Quem não conhece Michael Jordan? Ele tem um livro, cara, que é, deixa eu ver, eu tinha anotado o nome do livro dele aqui em algum lugar, cara, que eu não, óbvio que eu não vou falar o nome em inglês, né? Não vou passar essa vergonha na frente de todo mundo, né? Mas, cara, o nome do livro é Não Aceito Não Tentar. Em português é esse. Se tu quiser buscar aí, Fabrício, o nome dele em inglês, tu me clareia aí, faz a correção. Não tentar. Esse é o nome em português, né? Traduzido do livro do Michael Jordan. Cara, e ele tem um trecho do livro dele que ele fala, e para quem já assistiu o documentário dele, tem um documentário na Netflix, recomendo muito o documentário dele, é legal, falando sobre a história dele, história de vida dele como atleta, enfim, como desportista.
E uma das coisas que ele comenta é que é quando a primeira vez que ele foi rejeitado lá na escola onde no time de basquete da escola onde ele fazia parte. E ele chegou muito triste, muito desmotivado, né? E foi pro quarto, se encerrou no quarto. E a mãe dele chamou ele, não queria ir, chamou mais 2, 3 vezes lá e ele não queria ir. E aí ela, depois chorando, ele comentou com ela que ele queria ficar sentindo aquilo, aquela dor de não ter conseguido aquela convocação, aquele espaço no time, porque ele ia lembrar o quanto aquilo ali doeu para ele e o quanto ele precisava persistir para atingir o resultado dele que ele tanto queria. E, gente, isso é uma das coisas que a gente traz quando a gente transfere isso para outras áreas da nossa vida, seja na corrida, seja no ambiente de trabalho, seja onde você quiser transferir essa história do Michael Jordan. Vai ter dias ruins que todo mundo enfrenta, né? Tem dias que vão ser complicados, que vão doer. Só que, quando a gente utiliza essas quedas, essas dificuldades para alavancar, para a gente crescer e desenvolver, aí sim, aí é que a gente aprende com a queda. A queda não adianta para nada, né? Não saber usar ela a seu favor para alavancar faz com que você só tenha perdido tempo. Agora, quando a gente utiliza ela a nosso favor, em prol, para uma evolução, para uma construção, faz com que você realmente aprenda com aquele momento, aquela fase. E essa fase difícil todos nós vamos ter. Então, eu sempre digo que, seja aquela, por exemplo, aquela dificuldade que você tanto queria, por exemplo, você queria alcançar os seus 10 quilômetros. Você, por exemplo, teve uma lesão no meio do caminho, né? Aquela lesão, ela te afastou por um período, ela te deixou triste, cabisbaixo, mas quem sabe essa lesão te ocasionou por não respeitar uma planilha, por não respeitar as intensidades de um treinamento, por não ter deixado o fortalecimento de lado, quem sabe? Enfim, alguns pontos que você deixou de lado e que esse trabalho em conjunto, junto com o seu treinador, com os profissionais que te acompanham, eles também vão aprender com isso. Porque, cara, eu fico triste pra caramba quando o aluno se machuca. Eu tento entender o que aconteceu, se eu errei em algum processo de treinamento, me martirizo muito, às vezes, em alguns pontos de que por que não saiu um resultado, por que aconteceu determinada coisa. Porque, cara, quando a pessoa atinge o resultado, eu fico tão feliz e quando ela não atinge o resultado, eu fico tão triste quanto também, né? Às vezes eu tento não passar isso para a pessoa, mas, cara, é muito mais gratificante quando a pessoa atinge o RP dela do que o meu. Deixa eu falar bem a verdade. Eu fico muito mais feliz quando o aluno atinge o resultado que ela tanto almeja do que os meus. Os meus eu fico muito feliz, mas, cara, a pessoa, cara, eu ajudei, eu trabalhei com aquilo ali para construir com ela. Então, voltando ao assunto ali do Jordan, do Michael Jordan, eu aconselho vocês a assistirem lá acho que é uma minissérie, um documentário, não vou lembrar de cabeça, assim, tá na Netflix, mas vale muito a pena assistir. E se tiver um tempinho de ler o livro dele, também, vale muito. Eu acho que o livro ele traz os detalhes que na Netflix eles não apresentam, que, cara, vale muito, muito a pena mesmo. Mas essa história dele é verídica, é uma história verdade, e que eu acho que todo propósito, quando apoiado num desejo, é a primeira coisa para a gente, então, desenvolver essa persistência. Ok? Primeiro ponto feito, Fabrício. Tá bem claro? Meu áudio tá legal para vocês? Não, tá. Agora engrenou. Agora engrenou. Então nem vamos dar muito tempo para ela não desistir da gente. A internet, para que ela desista da gente. Cara, o segundo ponto, quando a gente pensa em desenvolver persistência dentro da corrida, é ter um plano definido. Cara, tu definir um plano, só que o seguinte, cara, mais uma vez, só um plano definido, ele resolve todos os teus problemas? Não. Ele tem que estar expresso numa ação contínua. O que é isso? Basicamente, a gente está usando o princípio da continuidade. De nada adianta ter um plano bem definido, bonitinho lá no calendário, no Excel aqui, num aplicativo, enfim, tá ali as planilhas, tá os meses, tudo bem bonitinho, organizado, se eu não tenho ação, se eu não coloco aquilo ali em prática. Não, de nada adianta. É tempo perdido, é algo que não vai te trazer os benefícios que você quer. E aí eu vejo algumas zoeiras assim de páginas de corrida aí na internet, que o pessoal brinca muito, a planilha tá bonitinha lá, tá? No papel ela tá linda, mas na prática ela tá... E é isso aí. Então, cara, de nada adianta a gente ter um plano bem definido, mas eles não estão expressos em ações, né? Colocando em prática realmente aquelas atividades. Então, a gente trouxe 2 pontos fundamentais aqui. Primeiro, propósito definido, ele é apoiado em desejo de realizar aquilo, e o segundo, um plano bem definido. São diferentes. Propósito e plano são diferentes, né? Então, é importante a gente destacar isso aí.
Sabe quando fala em plano definido é bem interessante, porque às vezes a gente espera ou tenta traçar o melhor plano possível, só que aquele melhor plano possível, às vezes ele não é executável, sabe? Às vezes a gente não consegue botar na prática. Então, o que a gente faz? A gente chuta lá na Lua, sendo que a gente não construiu nem o foguetinho ainda, sabe? Nem a estação tá quer o pronta. melhor, é, a gente, às vezes, a gente nem leu, nem estudou ciência, sabe? Então, por que acontece? É muito normal a gente querer o melhor pra gente e fazer isso da melhor forma possível. Só que, às vezes, é a mesma coisa do Felipe, às vezes, bate na tecla. Cara, é ótimo treinar 3 vezes por semana. É ótimo nunca falhar treino. Tá, mas isso aí não é a vida, sabe? Às vezes, no teu dia a dia ou naquela fase da tua vida, 3 treinos não encaixam. Então não adianta nada na tua planilha lá, tá? Segunda, quarta e sábado, tá? Terça, quinta e domingo. Sendo que tu vai acabar não fazendo. Então, acho que o mais importante disso é fazer um plano que realmente reproduz o que tu consegue fazer. E aí tu não causa aquela dificuldade. Porque assim, aí tu não vai ficar sempre naquela corda bamba. Porque quando tu não consegue fazer, vamos supor que porque o trabalho não deixa, porque está muito corrido, vai ser exatamente a mesma desculpa que tu vai dar para as outras vezes que tu não vai conseguir fazer. Sendo que o problema não está no trabalho, cara, porque todo mundo precisa trabalhar. O problema está porque tu não conseguiu encaixar um plano executável para ti, sabe? Então isso é muito importante. Então, nunca tenta dar um passo maior que a perna no planejamento, no teu treinamento, porque isso não vai encaixar na tua rotina. E isso vai frustrar e vai fazer tu desistir, e aí a tua persistência vai lá para baixo. Ela vai por água abaixo, né? Então, esse ponto, Fabrício, realmente ele é fundamental, cara. É que nem a gente já comentou, e dentro do Corrida Inteligente a gente abordou em alguns momentos, que é aquela questão, seja da alimentação, seja do treinamento, seja do descanso, que seja praticável, que ele seja aplicável no seu dia a dia. Ponto. Se não é aplicável, não é para ti, né? Tem que achar uma outra estratégia aí para que você consiga fazer. Porque quando não é aplicável, cara, não adianta. Só a teoria não resolve. Tá lá no papel bonitinho, escrito, é para treinar 3 vezes na semana, mas consegue 2. Cara, vamos trabalhar com a realidade das 2 vezes. Enfim, né? Quer fazer uma maratona, sei lá, daqui tanto tempo, e tem disponibilidade de 3 vezes na semana, ok, vamos ajustar de acordo com as tuas 3 vezes na semana. Vamos distribuir essa carga de corrida ao longo das tuas 3 vezes na semana. Então, quando se trata de um plano definido, ele tem que ser de acordo com a tua disponibilidade. Se não está de acordo com a tua disponibilidade, esquece. Então, a gente trouxe 2 pontos para a gente desenvolver persistência. O primeiro deles, propósito, e o segundo deles, plano definido. Cara, um terceiro, e eu não digo menos importante, na verdade, se botasse numa escala, assim, se eu pudesse colocar eles num pódio, eu diria que ele é quase que o primeiro lugar, cara, pra mim, tá? Que é mente impermeável, cara. Não sei o que tu acha disso, mas pra mim, ele seria quase que o primeiro lugar. Na hora que tu falou. Sério? Nem na hora que tu foi falar o que era, travou. Fala de novo. Mente impermeável. Interessante. Cara, tá. Cara, o que acontece? O que acontece nesse ponto, cara? Por exemplo, quando você pensa, cara, quero começar a correr, tá? E aí tu tem na tua família ou alguma roda de amigos aquela pessoa que já tentou começar. Aí ela diz, cara, vai começar a correr? Poxa, cara, já tentei, já me preparei para uma meia maratona, já me preparei para uns 10 quilômetros, e cara, não foi para mim, não consegui. Ou tipo, cara, foi furada, foi a pior coisa que fiz na minha vida. Então assim, informações negativas vão existir direto. Pessoas dizendo para você desistir, vai ser frequentemente, elas vão estar presentes. Então, eu sempre digo, cara, principal coisa quando a gente pensa em desenvolver persistência na corrida, um dos principais pontos é esse, mente impermeável. Uma das coisas que acontece muito frequente é, por exemplo, quando você está sei lá, em algum local, vamos dizer que numa sexta-feira à noite. Você está num bar lá com seus amigos,
numa sexta-feira à noite, você tem aquele treino no sábado de manhã. E você está ali, vésperas de uma preparação para uma competição X lá, enfim. E aí você tem aquele treino de manhã cedo, tem aquele treino que você está se preparando, e aí os seus amigos dizem assim, fica mais um pouco aí, não precisa, deixa para treinar no domingo, ou recupera o treino na semana que vem. E aí, nessas horas, tu repensa, cara, será que realmente isso vai ser importante para mim? Será que isso realmente está lá de acordo com o meu propósito? Será que eu falhar esse meu plano de treinar no sábado, de me dedicar para esse treino no sábado, não vai atrapalhar meus resultados lá na frente? Então, assim, essas dificuldades, gente, elas vão existir. E a gente tem que ter uma mente muito preparada para que a gente supere isso. O Felipe está dizendo para mim que eu não posso ter uma vida social? Pelo contrário, você deve ter uma vida social. É fundamental. A gente ficou bem mais restrito agora durante esse período de pandemia com as questões sociais, de sair, de se divertir. Né? Isso é um ponto negativo da pandemia, mas tem outras formas que a gente pode socializar e se divertir. Mas se tratando disso, eu não estou dizendo que, cara, você deve excluir toda e qualquer outra área da sua vida que não seja somente o esporte. Pelo contrário, deve. Você deve fazer outras coisas. Você deve viver a vida, né? A gente sempre defende isso aqui dentro do programa. Por quê, cara? Quando a gente trata desses pontos, o âmbito social onde a gente vive, ele nos ajuda. Ele é positivo, porque a gente se distrai, a gente comemora as conquistas com as outras pessoas, a gente nos permite estar dialogando e trocando essas informações. Só que a partir do momento que aquele convívio ele começou a te jogar para baixo, ele começou a te puxar para baixo, você não vai excluir aquelas pessoas, mas você vai ter que saber criar essa barreira, criar essa impermeabilidade ali de que, olha, isso aí, nesse momento, já curti, já fiz o que eu deveria fazer, agora eu vou lá que tem meu treino amanhã. Eu vou lá porque eu quero... Isso aí está de acordo com o meu propósito, de acordo com o meu plano definido. É isso que eu ia falar. Isso tem muita relação, e a relação extremamente direta com a aplicabilidade do teu plano, né? Então, no teu plano, tu tem que contar com essa variável. Tu tem que contar. Então, por exemplo, não adianta nada tu criar um plano extremamente focado e perfeito e tentar conseguir bater uma meta no tempo recorde, porque tu vai ficar totalmente focado e não é assim que funciona. Porque tu tem que contar esse tipo de questão. Tua vida, porque aquele dia tu vai sair e vai querer tomar um negocinho, tu vai acordar no dia um pouco mal, teu treino não vai render, tudo isso tem que estar no planejamento e tudo bem. Tem que estar aplicável para ti. Então, se tu espera fazer uma prova perfeita em 6 meses, tá? Então, quem sabe no teu dia a dia, na tua maneira, no teu plano, quem sabe tu faça isso em 1 ano e tu acaba sendo mais feliz percorrendo 1 ano, fazendo a coisa muito bem feita e adaptada, do que aquela coisa louca, frenética, sem olhar para os lados, né? Com o negócio burro aqui, olhando só para frente, ignorando a vida cega. Então vai acabar não sendo tão bem recompensado quanto viver o processo realmente e estender um pouquinho mais e ajustar na tua realidade. Muitas vezes tu vai acabar desistindo, né, Fabrício? Porque é uma das coisas... Esse dia eu estava conversando com a aluna até, e aí ela disse, Felipe, eu tenho uma... Ela queria fazer os seus 21, né? E aí ela disse, só que nesse meio tempo ali, acho que 4 semanas antes dos 21 que nós tínhamos programado, ela tá de aniversário. E aí ela falou assim, será que eu não posso? Aí, vou querer beber, vou querer curtir com a minha família ali. Então, será que não vai atrapalhar? Eu falei, pelo contrário, né? Pelo contrário, isso vai ser positivo para ti. Isso vai ser importante, tem que comemorar, cara. O aniversário é uma das... para mim é uma das principais datas que a pessoa tem que comemorar pela questão de mais um ano de vida. Comemorar para treinar. Exato, então, deve ser comemorado. Quer cair numa sexta-feira, no outro dia, será que eu vou conseguir no treino? Eu falo, olha, não tem problema, a gente ajusta a planilha para isso. A gente se planeja, a gente se organiza, ajusta o plano para a tua rotina, pronto, sabe? Então, isso aí é uma das coisas que é fundamentais a gente comemorar. Porque acontece? Se a gente vai restringindo isso, por exemplo, se tu começa a se restringir dessas questões, dessas comemorações, dessas conquistas que você tem, você acaba que ali na frente, por exemplo, você diz, poxa, será que valeu a pena realmente isso? Agora, a partir do momento que você consegue encaixar a sua corrida com as outras coisas da sua vida, com essas comemorações, com essas conquistas, cara, você vai ver que é natural, é parte do ciclo de vida. Né? Vai fazer parte, né, da vida, né? Em vez de ser uma luta.
E deve fazer. Deve ser algo bom, agradável, produtivo de fazer. Né? E não algo maçante, tem que fazer isso, tem que fazer. Pelo contrário, deve ser algo legal, prazeroso de fazer. Então, uma das coisas que a gente sempre defende, e cara, uma coisa que a gente defende muito aqui dentro do programa, né, Fabrício, que é a questão da longevidade, cara, né? E para existir a longevidade, ela deve existir uma conciliação com as suas atividades diárias. Ela deve existir uma conciliação com com a sua vida pessoal, profissional e, enfim, diferentes setores aí. Porque se não existir essa conciliação, a longevidade é algo que não vai estar presente, né? Então é algo que não vai estar realmente, não vai ser algo que você vai conseguir levar por muito tempo. Cara, o último ponto que eu destaco aqui foi quando a gente se trata de desenvolvendo persistência, a gente construindo essa persistência que ela te acompanha a médio e longo prazo e que nesses momentos difíceis de treinamento, momentos difíceis de fases da vida, você consiga estar construindo, evoluindo e se mantendo focado nos treinos. O último ponto, e não menos importante, é desenvolva boas alianças. Cara, desenvolva boas alianças. O que são isso, Felipe? Amizade, cara. Parceiros de treino. São pessoas que vão estar ali apoiadas naquele teu propósito que você definiu lá no primeiro etapa que a gente conversou aqui. Construa pessoas com você que querem realmente aquilo, querem que você conquiste aquilo. Não precisa ser uma pessoa que corra também, não precisa ser uma pessoa que ela almeja correr. Pode ser seu marido, sua esposa, que ela entende aquele teu propósito, entende aquela tua meta e ela te apoia. Ponto. Você só precisa de apoio. Tem alguém que às vezes quando você tá assim, poxa, Fabrício, tá difícil hoje, não tô com vontade. E a pessoa só diga, tá, mas tu tá fazendo isso porque tu gosta? Isso realmente te faz bem quando tu vai correr? Quando você sai nesse dia de chuva, isso te faz bem? Aí, me faz. Quando eu volto, eu fico muito melhor. Então vai. Então vai lá e faz. Sabe? Então eu acho que às vezes as pessoas me perguntam assim, às vezes, meu parceiro, minha parceira, ele não gosta de correr. Já tentei convencer várias vezes e ela não gosta de correr. Tá, mas ela te apoia que você corra? Ela te apoia que você faça esse exercício? Me apoia muito. É o que você precisa, simplesmente isso. Só de alguém que te apoia. Porque a partir do momento, se não tem esse apoio, dificulta bastante. Porque, sei lá, você está afim de correr, você está afim de praticar aquele seu esporte que você tanto gosta, mas a pessoa diz, não vai hoje, fica aí comigo. Vamos fazer outra coisa, enfim. Cara, tu vai sair de casa com peso na consciência. Poxa, será que eu estou fazendo certo realmente de sair para fazer isso? Será que eu não devia ficar em casa aproveitando um pouco mais? Então, eu acho que tudo isso é importante. Né? Que você tenha alianças que vão te levar em frente a esse propósito. E aí, se você tem aquele parceira de treino também, melhor ainda, melhor ainda. Porque tem dias que você vai estar para baixo, não vai querer treinar, e o seu parceiro vai estar lá em cima. Né? Aí ele vai te chamar para treinar e vocês vão treinar, vão fazer um grande treino. Mas vai ter o contrário. Tem dias que você vai estar no alto astral gigante para treinar. E o seu parceiro, ele tá, poxa, sério, hoje, será que a gente vai mesmo? Não, a gente vai, vamos lá, vamos ter a rotina de treino, vamos ter a planilha. E aí vocês fazem um grande treino. Então, essas parcerias aí, elas fazem com que você atinja seus resultados tão desejados. Então, a gente trouxe aqui 4 pontos fundamentais quando a gente pensa em persistência dentro do treinamento de corrida. E, cara, não adianta. Se não tiver persistência, você não vai atingir o seu resultado final lá do treinamento do seu treinamento, da sua meta dentro da corrida. E o que a gente mais vê, assim, as pessoas quando nos procuram para começar a correr, é isso. Uma delas é a falta de persistência. Felipe, eu já tentei várias vezes começar, mas, olha, sei lá, apareceu tal dificuldade, eu parei. Apareceu tal coisa, parei. Um dos pontos que está faltando é